entidades de natureza pública, que são as autarquias e as fundações públicas, elas existem, elas são criadas nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, para trabalhar para a administração pública. Então, prestadora de serviço, autarquia. Quem é que vai prestar serviço de forma direta? São as autarquias. Elas são as prestadoras de serviço. Já as fundações públicas, elas têm o papel de capacitar os servidores públicos. Então, toda a fundação, ela tem como pano de fundo esta função, que é capacitar os servidores, os agentes públicos, não é verdade? Então, veja que nós temos aí os órgãos, as entidades que têm natureza pública e as entidades que têm natureza privada. Quais são as entidades de natureza pública? Autarquias e fundações públicas. Quais são as entidades de natureza privada? Aí nós temos dois tipos, temos a empresa pública e as sociedades de economia mista. O que é uma empresa pública, o que é uma sociedade de economia mista? Ainda tem as fundações privadas, não é verdade? Então vejam que a empresa pública, ela pertence totalmente à administração pública, mas ela não trabalha para a administração pública, não é verdade? E as sociedades de economia mista, elas têm, veja bem, sociedade de economia mista, elas têm a maioria do capital votante, nos termos da Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, a maioria das ações tem que ser do governo. Então vejam que a empresa pública, tudo pertence à administração pública, mas ela não trabalha para a administração pública. Já as sociedades de economia mista, elas pertencem à administração pública, mas metade mais um das ações, mais de 50% das ações. Exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco do governo, mas ela tem sócios privados. Tem pessoas normais que vão lá, compram as ações do Banco do Brasil e tornam-se sócias do Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. A Petrobras tem lá o seu capital dividido em ações. Então, o governo, quando eu falo nas 3 esferas da administração pública, tem que ter 50% mais um dessas ações. Não pode vender no mercado aberto, não pode ir para a Comissão de Valores Mobiliários e vender todas as ações. Tem que conservar 50% mais um dessas ações, não é verdade? Temos aí as ordinárias, temos as preferenciais, né? Isso tudo está na Lei 6.404 de 76. E quem regula essas entidades é a Lei 13.306, né, de 2016. Então, aliás, 13.303 de 2016, né? Também existe a regulação pelo decreto 201 de 67, 201 de 67. Então nós temos aí as entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista, para que o Estado, as administrações públicas, nas 3 esferas do artigo 18 da Constituição Federal, possa exercer atividade econômica organizada. Então, a pergunta que geralmente cai nas provas e concursos é que o Estado pode ou não pode exercer atividade econômica organizada? Pode exercer atividade econômica organizada. Lembrando que econômica é sinônimo de lucro. O Estado pode visar lucro, mas somente em 2 casos. E esses casos estão elencados lá no caput do artigo 173 da Constituição Federal. Então, somente naquelas normas previstas dentro de cada setor específico, nos termos do artigo 174 da Constituição Federal, nós temos aí o que o Estado pode exercer atividade econômica organizada, porém, somente naquelas 2 situações lá do caput do artigo 173 da Constituição Federal, que é quando há interesse nacional relevante ou que sejam, não pode se fugir da segurança nacional, não é verdade? Tem que ser
interesse da segurança nacional, e o fato tem que ser relevantíssimo para a sociedade, senão não pode, para beneficiar a própria administração pública, por exemplo, não pode. Então, quando for de interesse público sobre o interesse privado. Então, quando houver essa conotação de interesse público sobre o interesse privado, aí nós teremos o que está previsto no artigo 173 caput da Constituição Federal. E aí vem a segunda pergunta. O Estado, para exercer atividade econômica organizada, ele qualquer órgão pode? Qualquer entidade pode? Negativo. Somente as entidades de natureza privada, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista. Então, para que são criadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, conforme prescreve o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e hoje prevê a Lei 13.303 de 2016, não é verdade? Para que o Estado possa, o Estado que eu falo, nas 3 administrações públicas, federal, estadual, municipal, possa exercer atividade econômica organizada, né? Isso, logicamente, que tem consequências, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, ele não pode gozar de imunidade prevista lá no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, que diz o seguinte: um ente não pode cobrar tributo de outro ente. Então, o Banco do Brasil, na verdade, é uma entidade, são uma sociedade de economia mista de natureza privada, mas pertence ao governo, né? Pertence ao governo. Então, a Prefeitura de Rio Branco não poderia cobrar imposto, né? Imposto IPTU, por exemplo, do Banco do Brasil. A Prefeitura não poderia cobrar IPTU do Banco do Brasil. Isso é o que está previsto no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Mas, como o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e ele tem a função de exercer atividade econômica organizada, importante, sem violar o princípio previsto no artigo 170, inciso 4º, artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, que é o princípio da livre concorrência. Então, lá no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, nós temos o princípio da livre concorrência, onde o Estado não pode simplesmente exercer atividade econômica organizada, porque ele estará assim violando, até pelo privilégio de ser Estado, né, estaria violando o princípio da liberdade, o princípio da livre concorrência, previsto no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal. Então, para não violar o princípio da livre concorrência do artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, o Estado tem que criar, nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, as entidades de natureza privada, né, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, vejam que, mas, em compensação, o artigo 173, parágrafo 2º, artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que as empresas públicas e as sociedades de economia mista não podem deixar de pagar tributos, não estão livres do pagamento, do recolhimento de tributos. Então, o Banco do Brasil tem que pagar o IPTU, embora o artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, diga que um ente não pode cobrar imposto de outro ente. A Prefeitura não poderia cobrar imposto do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil pertence à administração pública. Porém, o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal diz negativo. Se vai exercer atividade econômica organizada para não violar o princípio da livre concorrência, da liberdade de concorrência do artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, então tem que recolher IPTU, tem que recolher ICMS, tem que recolher IPVA nos casos do Banco do Brasil. Por quê? Porque eles não são simplesmente entes públicos, eles têm uma natureza, eles são entidades de natureza privada
que exercem atividade econômica organizada. Então, por isso é que existe essa diferença das entidades de natureza pública das entidades de natureza privada. Quando passa, a função passa dos órgãos da administração pública direta para as entidades da administração pública indireta, nós temos o fenômeno administrativo, que cai muito em concurso, que é a descentralização. Lá nós tínhamos a desconcentração. Aqui nós temos a descentralização administrativa. Então, quando passa, por exemplo, para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal é o quê? É uma autarquia. O que é a Caixa Econômica? A Caixa Econômica é uma autarquia, então ela agora mesmo está pela lei, a lei que está, a lei 14.020, né? A lei que está trazendo aí o benefício aí dos R$600, que está enchendo as portas das caixas econômicas para o pessoal receber, está exercendo exatamente uma atividade, uma descentralização administrativa, certo? Então, essa é a composição da administração pública. Primeiro, administração pública objetiva, com aquelas 4 funções. Depois, administração pública subjetiva, com os seus componentes, as entidades, os órgãos e os agentes públicos. E temos aí a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública indireta é aquela que é prestada pelas entidades, sejam elas de natureza pública e de natureza privada, né? Até para quem se interessar, já que eu falei no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, nós temos lá que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm que pagar os tributos, elas têm que recolher os tributos, né? Por quê? Porque o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, não dá imunidade para ninguém, né, de recolher aquela imunidade prevista, como eu já falei, no artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Porém, nós temos aí, isso que eu estou falando é pela lei, pelo direito positivo. Direito positivo. Por exemplo, nós temos um exemplo muito clássico, que cai muito nas provas da OAB, e isso interessa, não é verdade? É o caso do Correio, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Veja bem, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, e sendo uma empresa pública, ela tem que recolher os impostos. Isso está no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Isso pelo positivismo, pelo direito positivo. Porém, o STF, e aí já é direito realista, já é o jusrealismo. Jusrealismo são aquelas decisões que não vêm da lei, não vêm do legislativo, e sim vêm do legislativo nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, né, que é de onde emanam as leis. Então vejam que essa lei, ela não vem, a lei que vem do Poder Legislativo, nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, diz que Correios tem que pagar tributos, tem que pagar imposto, Correio tem que recolher IPTU. Porém, há uma decisão do STF, o recurso extraordinário 627.051, que diz que os Correios não precisam recolher imposto. Então, vejo que essa decisão é uma decisão jusrealista, é uma decisão do direito realista, não é o direito positivo que nós temos na lei. Então, vejam, a lei diz uma coisa e o STF diz outra. Uma das muitas vezes em que o STF como tribunal superior, né, nós temos 5 tribunais superiores no Brasil, né, 5 tribunais superiores,